Então, os ensinamentos de Jesus, evidentemente que ao longo desses vários momentos em que esses escritores, essas pessoas encarregadas, não é, de editar ou escrever à mão o Evangelho, evidentemente que havia determinadas ocupações e a interferência do próprio homem. Mas os espíritos vieram, através da codificação, sedimentar, trazer a conhecimento, aprofundar os ensinamentos de Jesus. De modo que a doutrina espírita, ela vem sedimentar o Evangelho de Jesus, nos abrindo o nosso entendimento para a beleza e a profundidade do Evangelho, e o que é de mais importante para a aquisição desse conhecimento, para que a gente efetivamente transforme-se em homens de bem com o conhecimento que temos através dos espíritos e a nossa transformação de ordem moral. Então, o espiritismo não é propriamente a religião do futuro. Leon Denis, que foi um grande espírito, digamos assim, até um continuador de Allan Kardec, ele diz o seguinte: o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, a célebre frase que, de certa forma, resume o pensamento de Leon Denis, prevê que as ligações do homem com Deus ocorreram sem intermediários, sem cultos, sem dogmas, que contrariam a razão, como acontece hoje com a doutrina espírita. Quando os espíritos dizem assim, certamente que o espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era da história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre o conhecimento do humano. Quando ela diz assim, porque está na natureza, vamos analisar bem essa colocação dos espíritos. Certamente que se tornará a crença geral e marcará a nova era da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo que ocupará lugar entre o conhecimento humano. Porque está na natureza. Por que os conhecimentos da doutrina espírita estão na natureza? Analisando, sob o meu ponto de vista, todos os conhecimentos trazidos, contidos na codificação espírita, não foram obra de Allan Kardec. Allan Kardec, na realidade, foi um codificador. Ele resumiu, ele reuniu os ensinamentos dos espíritos e publicou. Evidentemente, que tem comentários, como ele fez nessa questão, que expande para a nossa compreensão a essência do conteúdo da resposta dos espíritos. Mas observa que nas outras religiões, a própria Igreja Católica, que desenvolveu, evidentemente, os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos, e as outras religiões, na realidade, eles foram elaboradas, digamos assim, não excetuando os ensinamentos de Jesus que estão nos evangelhos, mas 90% daquilo que estão exatamente são escritos, são pensamentos do próprio homem. O homem foi que amplificou, digamos assim, os conhecimentos do cristianismo. Mas tem muito do que os homens fizeram. Tem muito do que os homens entendiam. Tem muito daquela compreensão que muitos dos homens, ao longo da história, desde o advento de Jesus, tem muito do interesse pessoal de cada um e da compreensão que cada um tinha daquilo que Jesus falou. Na doutrina espírita, quando os espíritos disseram porque isso é na natureza, é porque, na realidade, não foram os homens a elaborarem os conteúdos da doutrina espírita, mas foram eles, os espíritos.
espírito de escola, espírito de alta envergadura, o espírito de verdade, enviados por Jesus, que vem trazer para nós essas verdades fundamentais para o nosso próprio conhecimento. É por isso que, quando Leão diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, por quê? Porque, na realidade, todas as religiões elas vão paulatinamente descobrindo as essências espirituais e vão se aproximando do conhecimento que os espíritos deixaram por nós e nos legaram. Veja o seguinte, nós, como a doutrina espírita nos ensina, a gente sabe que nós vivemos no mundo material e quando nós desencarnamos, nós nos projetamos para o mundo espiritual. A nossa vivência, como diz Emmanuel, é mental. E nós nos postamos no mundo espiritual de acordo com o nível mental em que nós vivenciamos enquanto encarnados. Portanto, nós nos projetamos para o mundo espiritual, para comunidades espíritas que estão no mesmo nível mental em que nós pensamos hoje. Não é uma região. Quando Emmanuel, quando André Luiz publicou, através de Chico Xavier, o livro Nosso Lar, na realidade era uma cidade espiritual elaborada por espíritos originados de Portugal, espíritos portugueses. No entanto, aquilo era um local próximo da crosta, onde aquela cidade recebia os espíritos que vinham do umbral, que é um portal. O umbral é um portal, é uma porta, onde todos os espíritos que demandam saem do mundo como físico, eles passam pelo umbral. Na verdade, o umbral tem regiões muito profundas, muito sombrias. Mas existe, em todo o umbral não existe somente região sombria. Existe passagem onde existe comitiva de espíritos, de colônias espirituais que estão ali em trabalho. Eles então pegam aqueles espíritos recém-desencarnados e levam para as colônias espirituais para refazimento daquele estado transitório do momento da desencarnação até o seu reequilíbrio no mundo espiritual.